Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e estou aqui, como eu prometi, para darmos continuidade àquele tema que eu falei da última vez, fazendo um grito de alerta de tomarmos cuidados com coisas ocultas, com coisas contaminadas que podem estar no nosso dia a dia e nós muitas vezes não damos atenção. Como nos prevenir e também, se por acaso houve alguma contaminação, como nos libertar dessa contaminação ou desse perigo que está nos rondando? Claro que é um tema muito complexo e nós hoje vamos tentar ao máximo te ajudar a escapar dessas coisas ou se libertar se acaso já houve alguma contaminação. Mas antes disso, você vai se inscrever no nosso canal. É importante que você esteja inscrito e ajude essa obra de Deus e aperte também o sininho para receber as notificações. Combinado? Vamos rezar juntos então. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Das armas que nós vamos ver para nos proteger dessas coisas, a primeira de todas tem que ser a arma interior. O seu coração precisa estar bem. Por isso, você que já está fazendo conosco essa quaresma desde o início, com certeza, eu creio que você procurou fazer bem feito cada passo dessa quaresma. Se você não fez, ou mesmo se você fez e acha necessidade de fazer novamente, o 5º e o 6º dia da nossa quaresma de São Miguel focaram nos ensinamentos do Padre Rufus de 2 bloqueios fundamentais que nós precisamos tirar para podermos estar protegidos, para as graças acontecerem na nossa vida. No 5º dia da quaresma de São Miguel vai falar do bloqueio da falta de arrependimento. Meu irmão, você precisa se confessar. É o primeiro passo. Os padres exorcistas dizem que a confissão é mais do que um exorcismo. 50% ou mais do seu problema relacionado à libertação, a tirar contaminação espiritual, já se resolve na sua confissão. Claro que não é tudo. Existe a parte também espiritual que tem que ser descontaminada, mas tirando os seus pecados, que são lavados na hora da confissão, grande parte do problema, para não dizer o maior de todos, é resolvido. Para exemplificar sobre isso, o Zachary, que eu acredito que você tenha visto, eu tinha indicado para você que desejasse ver o vídeo do Zachary King, ele vai contar uma experiência muito forte. Eu não recordo se ele conta isso no vídeo, mas para nós ele contou isso. Uma experiência que ele teve antes dele se converter. Ele percebia que, como satanista, quando ele fazia feitiços para matar as pessoas, esses feitiços, dizia ele, tinham 95% de eficácia. Mas ele ficava encucado. Por que esses 5%, essas poucas pessoas que não funciona esse feitiço? Por quê? E ele começou a ir atrás. Ele percebeu a diferença. Eram pessoas que viviam os 10 mandamentos da lei de Deus. Pessoas que se confessavam. Por isso estavam libertas do pecado mortal. E uma vez ele perguntou a uma pessoa que foi encomendada o feitiço de morte. Ele disse: há quanto tempo você não se confessa? A pessoa disse: há 20 anos. Ele disse: pois você vai morrer hoje. Infelizmente, isso fez parte da história negra do passado do Zachary King. Entende? Ele percebeu que feitiços feitos para matar uma pessoa não acontecem quando essa pessoa está em dia com a confissão bem feita, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, primeira coisa, estar selado no seu interior. Esse 5º dia da quaresma de São Miguel ensina o arrependimento sincero e uma boa confissão com o padre. Faça isso e boa parte você já está selado e protegido. Mas existem outros tipos de males e contaminações que não basta somente a confissão. Eu conto agora um outro exemplo que o padre Duarte Lara vai contar para nós. Nosso caríssimo padre Duarte Lara vai contar a história de uma jovem, eu estou contando assim muito resumido, muito por alto, mas uma jovenzinha que um satanista tentou fazer com que ela fosse seduzida para ele.
Com feitiços, invocando o inimigo desperta nas pessoas atração, desperta tentações, e a grande maioria das pessoas não é acostumada a jejuar, não é acostumada a fazer mortificação, e tudo aquilo que a carne sente ou que a emoção sente, você é levado a fazer. Muitas vezes, um exemplo, um homem, um pai de família que tem uma vida tranquila com a sua esposa, se alguém faz um tipo de feitiço para ele criar um pouco de desgosto com a esposa e sentir uma atração por aquela outra mulher, se ele for uma pessoa de oração, ele vai perceber, ele vai sentir essa tentação. Mas ele vai perceber, eu sempre estive bem com a minha esposa, de repente eu sinto essa repulsa e sinto essa atração por outra. E essa pessoa vai vencer isso na oração e isso vai acabar. Porque o demônio tem o poder de nos atrair nessa parte sensível, nessa parte emocional. Não nos deixemos enganar. Então esse jovem foi fazer esse feitiço e ele sempre que fazia para ele ou para outros, ele era envolvido com satanismo, ele conseguia. Mas ele fez para essa jovem e não dava certo. E ele fazia de novo e não dava certo. Foi começando a se aproximar dessa jovem para descobrir o que estava acontecendo. Essa jovem todos os dias de manhã cedo rezava o seu santo terço. Logo em seguida do terço ela ia para a missa de manhã, comungava, claro, em estado de graça, e depois à tarde ela rezava um outro terço. E ele descobriu que por isso ele não conseguia. O que aconteceu nessa aproximação dela? Ele se converteu e teve uma experiência com a misericórdia de Deus. Você vê, irmãos? Quando essa moça estava selada, não só pela confissão, mas pela sua intimidade com Deus, pela sua vida sacramental, pela proximidade com a Virgem Maria, pelo Santo Rosário. Ela estava protegida e selada. Por isso, o primeiro passo que eu quero pedir que nós precisamos dar é estarmos selados com relação à confissão, à nossa vida de oração. Por isso, eu te recomendo de fazer o quinto e o sexto dia. O sexto dia é sobre a questão do perdão. Se você ainda não trabalhou bem essa questão do perdão, existe uma brecha que o inimigo pode usar para você ter uma contaminação espiritual. Por isso é preciso fechar a brecha do arrependimento e também de todas as questões ligadas ao perdão. E o sétimo dia da nossa Quaresma de São Miguel é o dia que nós fazemos a renúncia das práticas ocultas, das contaminações espirituais. Aí que está, meu irmão. Você que já teve alguma abertura, você que já teve alguma contaminação espiritual e hoje em dia é difícil não termos de um modo ou de outro, por parentes, por filhos, por conhecidos, por lugares, por objetos, enfim, por 1000 fontes de contaminação. Você que já teve alguma contaminação, é preciso não somente a confissão, é preciso a quebra, a renúncia formal de toda a influência do inimigo na nossa vida. Como diz em Romanos 10, é proclamando com os nossos lábios, crendo com o coração e proclamando com os lábios a nossa renúncia ao mal e o nosso sim a Deus. Por isso é necessário a quebra com qualquer fonte de contaminação. Aí você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se existe na sua casa objetos, coisas supersticiosas, coisas que são fontes de contaminação, coisas que você vê na internet, seja lá qual fonte, é preciso fechar a torneira. Senão o esgoto vai continuar caindo dentro de você. Senão vai continuar essa fonte de contaminação. Corta essa contaminação na fonte e mesmo que você já cortou, que você já se afastou disso, mas essa contaminação está em você, é preciso fazer uma renúncia. Por isso eu te indico de fazer essa oração desse vídeo, número 7, né? O sétimo dia da Quaresma de São Miguel, mas além disso, seria muito interessante que você tivesse uma experiência de fazer, por exemplo, um seminário de vida no Espírito Santo. Porque ali você não só vai esvaziar do que é ruim, mas você vai ter uma experiência de se encher do Espírito Santo de Deus, uma experiência do amor de Deus. Outra coisa, ir para missas que os padres rezam na intenção de cura e libertação. Toda missa é missa de cura, claro, é o sacrifício de Jesus, mas tem aqueles sacerdotes que rezam a missa direcionando e pedindo ao Senhor que cure o seu coração, que te liberte de toda maldição. E isso tem um efeito muito grande, sim.
você ir atrás de padres que têm esse ministério de cura e libertação, que exercem esse ministério e que rezem quebrando qualquer maldição e contaminação na sua vida. Ou então grupos de oração que são direcionados nessa questão da cura e da libertação, que rezam por isso. De qualquer forma, o mais importante é no seu coração você fazer uma renúncia. Portanto, se você de alguma forma abriu essa porta para o inimigo, é necessário que você formalmente feche essa porta, declare a sua renúncia ao inimigo e a sua pertença a Deus. Mais uma vez eu recomendo, o vídeo aqui vai aparecer aqui em cima no quadradinho, o 7º dia foi direcionado justamente para isso, é uma oração de renúncia, de quebra e corte de maldição dessas práticas ocultas e contaminações. E você precisa tomar uma decisão, uma atitude firme, como há pouco tempo um jovem que veio para um evento aqui em casa, eu falei do Harry Potter e ele falou que gostava muito e ele teve a coragem de separar vídeos, de separar livros, uma pilha, e fez uma fogueira, queimando aquilo tudo e renunciando. E ele experimenta essa graça de Deus na vida dele. Mas às vezes você pode até se perguntar, e me perguntar, irmão, como é que eu descubro qual é a fonte de alguma contaminação na minha casa, na minha vida? Fique muito atento quando começou alguma perturbação espiritual, alguma coisa esquisita, né? Em qual lugar que você costuma estar e que acontece essa perturbação. Eu agradeço muito a vocês que estão escrevendo os comentários. Eu peço que todos procurem escrever algum comentário, nem que seja o seu pedido de oração. Isso nos ajuda e enriquece a nós e a todos que estão participando. Por isso eu quero ler para vocês um testemunho que ajuda muito. Eu gostei muito desse exemplo e vai nos ajudar também a discernir. Esse testemunho é da Mariana Rezende Maia Carvalho. Ela vai contar. Certa vez eu comprei de um vendedor ambulante uma cobra de madeira para minha filha, pequena, de 6 anos. Depois de algum tempo, ela passou a ter pesadelos horríveis. Sonhava com bichos, morte e com cobras picando a ela. Pois bem, um dia quando eu rezava à noite ajoelhada na sala, pedia na oração que Nossa Senhora esmagasse a cabeça de toda serpente infernal que poderia estar rondando a minha casa. Quando levantei os olhos, a primeira coisa que eu vi foi a cobra de brinquedo em cima do sofá, que parecia que olhava para mim. E na hora eu tive o discernimento que aquele objeto não trazia boas coisas consigo. Como estava à noite, eu o coloquei em um baú fora de casa. No outro dia, contei ao meu marido, que também teve o mesmo entendimento. Então, ele levou a cobra de madeira e jogou dentro de um rio. Depois disso, minha filha não teve mais esses pesadelos e passou a dormir tranquilamente em seu quarto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima e o poderoso Arcanjo São Miguel. Tá vendo, meus irmãos? Esse testemunho é um testemunho muito interessante. Por quê? Porque você que é pai de família, você é um sacerdote na sua casa, você que é mãe de família, pelo seu batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Se você tomar posse da autoridade que você tem na sua casa, você manda embora o que estiver de ruim. Claro que é importante você ver se a sua vida sacramental está bem, se você está selado interiormente, como eu falei antes, pela confissão, pelo perdão, né, pela renúncia das práticas ocultas, mas você tem a autoridade de mandar embora. E olha, um outro exemplo aqui, eu quero agradecer a Mariana Rezende por esse testemunho, Deus lhe abençoe, e agora eu leio o testemunho da Elisa Grossi. Ela vai dizer não só um testemunho, mas uma dúvida também que ela tem. Queridos irmãos, obrigada pela maravilhosa quaresma que estamos podendo acompanhar com vocês. Achei muito importante ter o conhecimento sobre as forças ocultas. Vi o vídeo recomendado do testemunho do Zachary King também. Impressionante o amor de Maria para conosco e a certeza de que mal algum é maior do que o amor de Deus por nós. Irmão, fiquei com uma dúvida. Na seguinte questão,
temos uma ONG chamada Fábrica de Sonhos, na qual recebemos diversas doações de brinquedos usados. Reformamos e doamos em entidades carentes de todo o Brasil e fora do Brasil. No caso, quando recebemos algum brinquedo que seja de personagens consagrados ao mal, qual a maneira mais correta de se proceder? Primeira coisa, se já chegou meio quebrado, acabe de quebrar. Porque algum objeto dessa linha atual de monstros, de coisas que são da escuridão, isso não vai fazer bem para as crianças. Isso é já a influência do inimigo nessa cultura de morte que estamos vivendo. Então jogue fora. Agora, mesmo brinquedinhos bonitinhos podem ter uma contaminação. Infelizmente, pode ter pessoa que deu com má intenção ou mesmo que foi usada erradamente, que teve uma contaminação por algum outro motivo. Por isso é interessante o uso da água benta. Isso não só nessa ONG, né? Nesses brinquedos que recebe. Usar água benta e pedir, repito, nós pelo batismo todos somos reis, profetas e sacerdotes. Pedir que o Senhor abençoe e afaste todo o mal em nome de Jesus. Você vai usar do poder e da autoridade desse nome. Então você asperge na sua casa também. Todos, eu falei antes da parte interior, mas para todos agora eu estou dizendo, a autoridade do pai da família, da mãe de família, de aspergir a casa com certa frequência com água benta e usar da autoridade do seu batismo. E em nome de Jesus eu não autorizo nenhuma presença de espíritos malignos na minha casa. Em nome de Jesus se retirem, porque esta casa é minha, esta casa é da Virgem Maria, de nosso Senhor Jesus Cristo, tem permissão o Arcanjo Miguel e os santos anjos de estarem aqui. E de maneira nenhuma, nenhum espírito maligno. Você tem essa autoridade. Em especial você, Dona Elisa, que trabalha com essa questão de brinquedos, né? Faz essa obra de caridade. É importante que você abençoe com água benta todos esses objetos. E como o primeiro testemunho que nós vemos, o Espírito Santo mostra, meus irmãos. Quando você usa do nome de Jesus, do nome de Maria, o Espírito Santo mostra. Existe uma passagem em Provérbios 18, versículo 10, que diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. Nela o justo se esconde, nela o justo se abriga e encontra segurança. A tradução literal diria, o justo é elevado, fica no lugar alto, quer dizer, em cima da torre, no lugar seguro, protegido. Nunca se invoca o nome de Jesus e se fica sem algum resultado. Santa Francisca Romana diz que quando qualquer um de nós pronuncia o nome de Jesus, todos os anjos se ajoelham. E até os demônios se ajoelham, contrariados, mas se ajoelham. Se é com falta de respeito, eles se ajoelham rindo e zombando. Mas se é com respeito, com muito contragosto, eles têm que se dobrar. O nome de Jesus tem um poder infinito. Nós devemos usar esse nome, proclamar, porque não é só um nome, é uma invocação da pessoa e ele vem, ele age quando você chama. É necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente aprenda a fazer oração com o coração. Oração como um clamor. Senhor, eu invoco o nome de Jesus sobre a minha casa. Eu invoco o poder da cruz de Jesus sobre a minha casa, esmagando toda a serpente. Eu invoco as 5 chagas de Jesus. Eu invoco o sangue do Cordeiro, lavando toda a minha casa. Essa invocação feita com o coração tem um poder infinito, meus irmãos. Eu invoco os pés da Imaculada Virgem Maria, por sua Imaculada Conceição, ela esmague toda a serpente que procura rondar nossa casa, como essa nossa irmã rezou. E você viu o resultado. Faça a oração com fé. Agora, muitas pessoas estão também colocando nos comentários, e eu consegui ler vários, preocupadas com filhos. Por quê? Agora que você está numa caminhada mais forte de fé e não soube levar seus filhos antes. Ou então, nesse mundo de hoje, mesmo tentando, você não conseguiu. E eles estão vidrados em alguns jogos contaminados, em algumas coisas mais pesadas, e você não sabe o que fazer. Às vezes não é filho, mas às vezes são parentes próximos, pai e mãe. Infelizmente a coisa está assim. O que fazer, irmão? Como eu disse, a primeira coisa é essa oração feita com fé, usando o nome de Jesus e o nome de Maria, que tem um poder infinito.
Mas a segunda coisa, meus irmãos, é que existem alguns demônios que só vão embora à força de oração bem feita, continuada, perseverante, mas também do jejum. Você já viu alguma aparição de Nossa Senhora que ela não peça as duas coisas juntas? Ela costuma pedir oração e penitência. O jejum tem um poder incrível para algumas coisas que são mais difíceis, para alguns demônios que estão mais bem arraigados. É preciso uma força de jejum. Se possível, não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas fazendo jejum pela libertação de um vício de alguém, pela libertação de uma contaminação maior, né? Agora, existem também casos que já são casos mais graves. Aí normalmente um padre exorcista que vai te orientar, né? Ou então alguma pessoa de oração, ou você mesmo na sua oração. Um exemplo, uma casa que sempre tem perturbações espirituais, que sempre tem perseguição espiritual, sempre pesadelo, sempre coisas acontecendo na casa ou em determinados ambientes. Às vezes é porque nessa casa ou nesse lugar foram feitos pecados muito graves. Muitos abortos, prostituição, homicídios, coisas terríveis às vezes foram feitas nesse lugar e foi dada uma autorização grande para a ação do inimigo. É como se o inimigo se acoplasse nesse lugar e tivesse uma permissão de ficar. E para que ele possa sair, às vezes você traz um padre para abençoar a sua casa, fazer oração de libertação e não resolve. Você joga muita água benta. Outra coisa que eu não falei antes, jogar de tempos em tempos sal exorcizado no ambiente. Isso é bom porque o sal dura mais tempo. Você faz de tudo, mas aquilo não resolve o problema. Eu fiquei muito edificado com o testemunho de um sacerdote, né, que foi a Medjugorje e lá teve a inspiração de fundar uma comunidade. E eu sei mais ou menos essa história, né? Eu sei que o que aconteceu foi que uma família pediu ajuda porque na casa dele sempre acontecia perturbações espirituais grandes, graves. E o padre foi rezar e o Espírito Santo mostrou para o padre que abortos coisas muito ruins foram feitas lá com crianças. E por isso era necessário que aquele lugar não fosse vendido, fosse doado, era necessário uma caridade proporcional à maldade que foi feita, para acontecer uma reparação, que aquele terreno fosse doado para que se tornasse uma creche, para acolher as crianças que sofrem, que estão abandonadas. E se fosse feito esse ato de caridade, o mal seria eliminado daquele lugar. E realmente, quando foi feito isso, o mal foi eliminado, acabou toda a perturbação espiritual. Então existem lugares que realmente não dá para você continuar. O Espírito Santo é que vai mostrar. Outra coisa muito interessante, muito útil, colocar medalhas milagrosas da Virgem Maria, né? A medalha de Nossa Senhora das Graças abençoada, nos lugares. Aquilo ali tem um poder muito grande de exorcizar, de proteger o ambiente. Medalhas de São Bento abençoada, medalhas de São Miguel Arcanjo. A própria presença de objetos sagrados, como uma imagem de São Miguel Arcanjo, por exemplo, um crucifixo, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, tem um poder incrível de afastar as influências do inimigo. Existem 1000 testemunhos, 1000 histórias muito fortes com relação a tudo isso. Grandiosos que Deus faz, muitas vezes coisas que era para demorar muito, acontece rápido pela humildade da oração, pela abertura de coração daqueles que estão pedindo ao Senhor. Então muita coisa vai depender da sua fé. De qualquer forma, meu irmão, minha irmã, essa arma que eu deixo para você, do Santíssimo Nome de Jesus, do nome de Maria e do uso da água benta, são coisas muito simples que você pode usar cotidianamente. Você pode andar, como eu ando sempre, com um vidrinho de água benta no seu bolso. Ele é útil em várias horas. Qualquer perturbação espiritual, use a água benta. E o nome de Jesus é a coisa mais fácil. Em todo momento você diz, Jesus. Jesus, chame esse nome, clame esse nome, peça ao Pai em nome de Jesus. E o nome de Maria traz suavidade, traz paz, traz libertação das perturbações do inimigo. Mas vamos rezar e pedir ao Senhor que nessa quaresma de São Miguel, o Senhor nos dê a graça de perceber
qualquer tipo de fonte de contaminação e de realmente termos uma libertação, que a nossa vida seja na luz e nos libertemos de todo tipo de treva. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. São Miguel vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja, rogai por nós. São Miguel defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagrando a São Miguel a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, para estarmos selados e protegidos de todo o mal. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel,
desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família, os meus bens, sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio, e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria. E impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos. E quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, a assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero mandar um abraço também para a dona Eliana, que entrou em contato conosco, o seu filho que está lá na Grécia, jogador de futebol. Ela e o seu filho estão também rezando conosco a Quaresma de São Miguel. Perseverem, viu? O vídeo chegou. Então não tenha vergonha de dar o testemunho da sua fé aí no seu trabalho, aí no futebol, aí na Grécia. Nosso Senhor vai lhe proteger pelo nome dele. E eu também quero convidar vocês, meus irmãos, a imitar esse primeiro testemunho que eu li aqui da Mariana. Ela pediu para Nossa Senhora Imaculada esmagar todo tipo de serpente que estivesse em volta da casa dela, que estivesse na vida dela, e Nossa Senhora mostrou. Escreva aqui no seu comentário como um pedido à Nossa Senhora do Desterro, pedindo a Nossa Senhora, Mãe do Céu, Imaculada Virgem Maria, desterre da minha vida, da minha família, aquilo que não é de Deus. Mostre, se você sabe o que é, peça para Nossa Senhora desterrar. Se você, como a Mariana, não sabe o que é, peça para ela mostrar e para ela afastar esse mal da sua casa, e ela vai afastar. Não esqueça de dar o seu like, aperte o dedinho aqui, você está ajudando assim essa obra de Deus, e compartilhar muito esse vídeo. No próximo vídeo que eu estiver com você, nós vamos ver outras armas poderosas de guerreiros e apóstolos da Imaculada para vencer o mal. E falar em Imaculada, eu já falei da nossa agenda, que está belíssima. Não deixe de adquirir. Essa aqui é do Imaculado Coração de Maria, que não é agenda, na verdade, é um diário espiritual para você anotar e fazer todo o seu itinerário de caminho de união com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.